Estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria te perguntar hoje o que tem afastado o seu coração de Deus. Eu queria contar uma história. Está lá no livro de Reis, lá no Antigo Testamento. Todo mundo sabe que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Só que o seu filho Salomão não. Ele amou muitas mulheres, ele desejou muito o que era do mundo e acabou adorando a falsos deuses. Então Deus levantou um profeta chamado Aias, que foi atrás de um homem, Jeroboão, e falou o seguinte: olha, Salomão não está muito reto comigo mais não. Eu vou tirar do poder dele, da casa de Davi, 10 tribos e dá-las a você. Por amor a meu servo Davi, a descendência dele vai ficar com uma tribo. E você reinará até onde a sua alma permitir. Naquele momento em diante, a gente vê que o próprio Salomão começou a perseguir Jeroboão. Jeroboão vai para o Egito. E então, quando Salomão morre, Roboão se confunde todo ali, que é o filho de Salomão, se confunde todo ali e de fato acontece o que Deus havia dito. O próprio povo chama Jeroboão para ser rei das 10 tribos do norte. E o que o Jeroboão ele faz? Ele foi, gente, eu queria destacar isso na história. Ele foi levantado por Deus. Deus deu uma palavra na vida dele. Só que ele não teve fé suficiente para perseverar até o final. E o que ele fez? Ele condenou aquelas 10 tribos que Deus lhe deu a ser levada cativa, de forma que essas 10 tribos nunca mais voltaram para o território delas. Ele construiu bezerros de ouro, ele construiu deuses para aquele povo adorar e falou: aqui ó, o Deus que tirou vocês do Egito. Então eu queria destacar isso primeiro. Ele não fez como Acaz. Ele não fez como Acabe, que construiu um altar a Baal. Ele não declarou claramente o seu amor por deuses que não é o nosso Deus. Mas ele confundiu na própria cabeça dele e de todos os reis que o seguiram a verdadeira adoração a Deus. E isso então fez daquele povo repetidamente em pecado diante de Deus. Então eu queria usar esse exemplo para a gente perceber o seguinte: aonde que está o nosso coração? Onde que está a nossa fé? Aonde que está a nossa confiança? A de Jeroboão esteve em Deus também, tanto que ele permaneceu, ele manteve, ele criou os sacerdotes, né? Dentro do povo dele, porque todo mundo sabe que os sacerdotes são da descendência direta de Arão. Ele criou dentro do povo dele. Arão é levita, os levitas não estavam ali. Ele criou um Deus, uma forma de adorar a Deus, que de fato e de verdade não era a forma que o Deus criador de todas as coisas havia estipulado. E nós estamos aqui há 2026 anos da morte e ressurreição do Filho de Deus. Deus que das trevas disse haja luz e fez luz em nosso coração para que vejamos a Ele na face de Cristo. E eu queria então lembrar uma coisa que o Salomão ouviu do pai dele, do Davi. Busque a Deus em seu coração que Ele vai te achar. A melhor maneira de nós não construirmos falsos deuses, ainda que declarando e professando rotineiramente a nossa fé no Deus Criador de todas as coisas, é nós sondarmos o nosso coração a todo momento. Buscar a Deus de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento para que a esperança da glória, ela cresça em nossa vida. E para isso acontecer, a gente tem cada dia mais que perceber uma coisa: tudo aqui nós temos, que nós somos hoje é transitório. Existe um reino estabelecido. No livro de Hebreus, o autor começa falando o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele, que é o resplendor da glória, está sentado à destra de Deus, até que todas as coisas sejam postas aos seus pés. Olha aqui, em 8. O seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Existe um Deus, Jesus, Rei, herdeiro, em forma humana, assentado no trono. E nós devemos desejar de todo o nosso coração manifestar esse reino na terra, até que Jesus volte. Então nós somos chamados diariamente, rotineiramente, pelo Espírito Santo, pelas situações que já foram escritas na nossa vida, para que de antemão escritas, para que andássemos nela, nós somos chamados a parecer mais com Jesus. E aqui ele fala o seguinte, em Hebreus 2:2, porque convinha aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. O Jeroboão, ele quis o conforto. Eu não quero perder o poder que Deus me deu. Eu não vou permitir que o meu povo vá lá até o templo. Não existe o templo na época. Existiu o templo de Salomão, até o templo, a adorar ao Deus do meu inimigo. Ele não percebeu que o Roboão não era inimigo dele. Ele não percebeu que Deus é quem deu para cada um ali uma capacidade de administrar o seu povo. Então ele quis administrar pela sua própria forma. E nós já percebemos que tudo que nós temos foi nos dado por Deus para ser administrado, mas principalmente para que nós sejamos aperfeiçoados. Nós somos filhos amados do Deus Criador de todas as coisas, porém, Ele nos criou para o que é eterno. Então, muitas vezes, o que nos afasta de Deus está exatamente na nossa rotina, na nossa vida, no nosso achar que sair da nossa zona de conforto vai nos tirar do controle do que nós estamos vivendo. Então eu queria destacar isso na nossa vida, que nós não sejamos como Jeroboão, porque nós temos uma palavra, a palavra foi cumprida, e quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós ganhamos a eternidade ao lado de Deus. Então eu queria finalizar com algo que está aqui em Hebreus também, 3:12. O autor fala o seguinte: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade de Jeroboão, o achismo dele de que ele poderia manter o poder sobre aquele povo, foi que o afastou. Não só a ele, toda Israel, as 10 tribos. Não estou falando que todos eles ali não foram salvos, isso é com Deus. Mas estou falando que para orar, crer e esperar algo que venha do eterno, quando eles foram distraídos por um falso Deus, uma falsa expectativa, uma falsa esperança, se torna mais difícil. Então, por mais que nós tenhamos coisas aqui na terra, dons, família, ministérios, nós precisamos perceber o que é de verdade. Que tudo isso aqui é transitório, que tudo isso aqui é passageiro. Entregar o nosso coração para Deus, e nas palavras de Davi, quando o nosso coração deseja a Deus, Ele nos acha. Então, que nós olhemos, porque o que nos separa de Deus é precisamente a nossa incredulidade. Que nós olhemos para o que é eterno, para o que é verdadeiro e para o reino que já foi estabelecido, que se manifestou em Jesus e que vai se tornar integral com a sua volta. Jesus é o Rei do mundo. Ele estabeleceu todas as coisas para que nós sejamos parte do ciclo infindável do amor de Deus. Pai, muito obrigado, porque nós podemos já esperar na glória, já podemos esperar com a expectativa, Deus, do que o Senhor tem reservado para nós. Que essa seja a certeza do nosso coração, que nós busquemos cada dia mais o que vem do alto e esqueçamos, Deus,
que nós podemos, não esqueçamos, Deus, que nós podemos viver pelo que é eterno, em nome de Jesus.